Certo, vamos desvendar isso. Quando a grande maioria das pessoas pensa na imagem clássica, de um felino, o que vem à mente logo de cara? Ah, geralmente é aquele animal majestoso, né? Perfeitamente aninhado no mesmo canto do sofá por anos a fio. Exato, reinando o absoluto sobre o próprio território. O senso comum sempre ditou uma regra muito clara na nossa sociedade, que é a ideia de que gatos são criaturas puramente caseiras. E grudadas ao ambiente deles. Isso, grudadas às rotinas diárias, aos mesmos horários, e que tirá-los dessa zona de conforto seria, quase um crime contra a natureza felina. Mas a grande questão hoje é: será que essa é uma verdade inquestionável? É o que muita gente se pergunta. Pois é. Será que não existe absolutamente nenhum cenário onde essa quebra de fronteira seja possível ou até mesmo positiva para o bicho? É exatamente esse o nosso ponto de partida para a imersão de hoje. Um tema fascinante, sem dúvida. Nossa missão nesse mergulho profundo é desconstruir esse mito e extrair as verdadeiras pepitas de ouro do material oficial da especialista Larissa Rincos. O foco é entender como viajar com o gato da maneira certa. E a ênfase aqui, está no certa, porque as nuances fazem absolutamente toda a diferença. Sem dúvida. E para começar a entender essa dinâmica, a gente precisa estabelecer a fundação de tudo que o documento da especialista defende. E a regra de ouro, por mais paradoxal que pareça numa análise sobre viagens, é a seguinte. Lá vem. Na grande maioria das vezes, o ideal é que o felino simplesmente não viaje. Sério, a regra principal de um material sobre viagem é não viajar? Exatamente. O ponto de partida mais seguro, a recomendação padrão quando uma família decide fazer as malas e curtir um recesso, é deixar o animal no conforto e na segurança do próprio lar. Sob os cuidados de alguém de confiança, imagino. Isso, com um bom pet sitter. Essa é a base. A residência é o porto seguro do animal. E retirá-lo de lá não é uma decisão que deva ser tomada por mero capricho dos humanos. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a regra número 1 é basicamente fique em casa, quando é que a viagem se justifica de verdade? Porque, para quem nos ouve agora e está planejando as próximas férias, deve haver alguma forma de saber se o felino da família é um candidato a desbravar o mundo ou se a vocação dele é mesmo cuidar da casa. Essa é a grande virada de chave de toda essa discussão. A decisão de colocar um gato na estrada precisa obrigatoriamente beneficiar o gato. Beneficiar o gato, não a família. Perfeito. Não é apenas para satisfazer a vontade dos humanos de ter o bichinho por perto, sabe? Para tirar fotos na praia ou na montanha. A primeiríssima pergunta a se fazer é: ir junto vai ser de fato bom para o animal? E se a resposta for não? Se a resposta for não, a conversa acaba aí. A viagem com ele está cancelada. Mas se existe a possibilidade de ser benéfico, entramos na fase de análise de fatores críticos. E o primeiro grande fator é o destino. O lugar para onde a família vai. Isso. O lugar para onde a viagem está programada tem estrutura para receber um gato? É um ambiente seguro? É tranquilo? E é muito importante entender que o conceito de seguro e tranquilo é totalmente relativo no mundo felino. Espera, como assim relativo? O que pode ser super calmo para uma família humana não é necessariamente calmo para o gato. De jeito nenhum. O que define se um gato vai achar um destino aterrorizante ou estimulante, então? Excelente ponto. Tudo remonta ao grau de socialização que aquele indivíduo teve na infância. A base de tudo. Sim, a forma como um gato adulto lida com o ato de sair de casa, com a quebra da rotina, com a própria ideia de pegar a estrada, está diretamente ligada à base de estímulos que ele recebeu quando era filhote. Entendi. A regra prática que o material traz é clara. Quanto mais medroso e assustadiço for o perfil do gato no dia a dia, redobrado deve ser o cuidado na hora de cogitar tirá-lo de casa. Porque o mundo lá fora é muito grande para um gato que tem medo da própria sombra. Exato. Em contrapartida, felinos que são naturalmente mais confiantes, que cresceram sendo expostos a pessoas diferentes, a barulhos diversos e que são sociáveis com estímulos externos, são os candidatos ideais. Eles tiram de letra. Positivo. Entendi. Então é uma balança onde o peso principal é a personalidade e a bagagem de vida do próprio animal.
Mas vamos imaginar uma situação aqui. Vamos supor que a família tem esse gato super sociável e o destino é uma casa super tranquila. Tá tudo resolvido. Ou a duração dessa viagem também entra na conta? Ah, a duração entra com peso enorme. Pergunto isso porque tem muita gente que adora fazer aquele bate-volta de fim de semana, né? Sair na sexta à noite depois do trabalho e voltar no domingo de manhã. Pois é, e aí que mora o perigo. A duração da viagem é vital para o sucesso da empreitada. E a resposta direta do material oficial é que viagens muito rápidas, como esse clássico bate-volta de fim de semana, na grande maioria das vezes não compensam o estresse gerado. Não compensam mesmo. Não, porque o processo de trânsito em si, o deslocamento, é invariavelmente a parte mais desafiadora para eles. Nossa, e eu imagino por quê. Se a gente parar para pensar na perspectiva do bicho, é muita coisa acontecendo rápido demais. É uma sobrecarga. Toda a logística de ser colocado dentro de uma caixa, o movimento constante do veículo, as curvas, as freadas, a mudança brutal de estímulos sonoros da estrada. Para quem gosta dessas viagens relâmpago, é preciso considerar essa verdadeira montanha-russa. Uma montanha-russa sensorial. Exato. O animal passa por todo esse processo de ida. Chega no destino no sábado, tenta começar a mapear o território para entender onde está e, logo em seguida, quando o batimento cardíaco finalmente está voltando ao normal no domingo de manhã... Ele já é colocado de volta no veículo. Isso, colocado de volta na caixa para o trajeto de retorno. Exatamente. O ir e voltar constante não traz nenhum benefício prático para a mente felina. É só estresse em cima de estresse. O ganho real acontece quando o felino fica em um lugar diferente por um período mais longo. Tem que ter tempo para ele absorver a novidade. Sim, se a viagem for extensa o suficiente para que o animal passe por toda aquela fase inicial de adaptação, que exige tempo, e chegue no momento de realmente relaxar e curtir o novo ambiente, aí sim a balança começa a pender para o lado positivo. Tudo precisa ser friamente calculado. Tudo. É preciso avaliar quão bem o gato suporta o trajeto, quanto tempo ele leva para se sentir em casa em um local inédito e ponderar isso contra os dias totais da viagem. É uma logística de alto nível. Sabe, escutando toda essa quebra de paradigmas sobre o comportamento deles, fica muito claro que fazer isso dar certo não é para amadores. Analisar o perfil comportamental de forma tão fria, planejar a duração ideal da viagem para minimizar o estresse e ter a capacidade de antever absolutamente todas as variáveis de segurança no destino, isso exige uma capacidade analítica tremenda da família. Concordo plenamente. É um perfil de dedicação muito singular. É preciso ter muita inteligência, criatividade para resolver problemas de adaptação e, acima de tudo, uma leitura afiadíssima de cenários. Sem dúvida alguma. Quem convive com felinos e busca proporcionar o melhor para eles, desenvolve um olhar investigativo impressionante, uma atenção aos mínimos detalhes que faz toda a diferença. É um nível de preparação e de estudo do comportamento que não aceita improvisos. E sabe de uma coisa? Quem gosta de gato geralmente é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura. E esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E assim como um estudante precisa se preparar e se habituar aos simulados antes da prova real, um gato precisa passar por um treinamento rigoroso antes de sequer pensar em pegar estrada. A preparação antes da ação. Exatamente. A preparação é a alma do negócio. Não dá para simplesmente acordar no dia da viagem, pegar o animal no colo e esperar que a natureza cuide do resto. O documento da especialista entra agora numa fase extremamente tática. E qual é o primeiro passo prático dessa tática toda? A primeiríssima etapa fundamental desse treinamento prático é garantir que o gato se acostume a gostar, ou melhor, a amar a caixinha de transporte. Espera, amar a caixa de transporte? Isso não é pedir demais da natureza deles? Pode parecer, mas é essencial. Porque, convenhamos, a realidade da imensa maioria dos lares
é que o gato simplesmente some, evapora, só de ouvir o barulho do zíper da bolsa ou do trinco daquela portinha de plástico. Some para debaixo da cama e não sai mais. Pois é. Como é que se vira esse jogo a ponto de o gato amar esse objeto que geralmente é visto como um instrumento de tortura? Isso levanta uma questão importante. O método de habituação prévia, o fato é que o gato vai passar pelo trajeto inteiro dentro dessa caixa, seja num carro particular, na cabine de um avião ou num ônibus. A caixa é o universo dele ali. A caixa será um micromundo dele, a cápsula de proteção durante o deslocamento. Se hoje ele olha para a caixa e sente pavor, associando a idas traumáticas a clínicas veterinárias ou a injeções, o projeto de viagem não precisa ser cancelado, mas deve ser adiado. O treinamento tem que vir muito antes da mala feita. Muito antes. O treinamento acontece dentro de casa meses antes das férias. E é um passo de cada vez. O tutor deve deixar a caixa aberta na sala, torná-la parte da mobília. Deixá-la lá, ignorada, no começo. Isso. Depois, começa a colocar petiscos lá dentro, talvez a refeição principal do dia, ou a cobertinha favorita que ele adora amassar. A ideia é que o gato entre por vontade própria, durma lá dentro e entenda que a caixa é um refúgio incrível e não uma armadilha. Faz todo sentido. Transformar o vilão da história no lugar mais seguro e legal da casa. E depois que se vence a batalha da caixa de transporte, nós entramos num terreno que me parece bem delicado. O trajeto em si. Exato. O movimento do veículo. Andar de carro a 80, 100 km por hora numa rodovia não é algo que exista na biologia natural de um felino. Eu já ouvi muitos relatos de animais que passam muito mal em viagens. Como é que se lida com o risco de enjoo ou do pavor absoluto do movimento? Essa é uma preocupação muito real e que trava muitos planejamentos. O balanço, as curvas, a aceleração, a frenagem, tudo isso é uma sobrecarga sensorial e física gigantesca, que pode sim causar enjoos e vômitos terríveis no bichinho. E ninguém quer o animal sofrendo no banco de trás. Ninguém. A tática aqui é, novamente, a progressão paciente. O erro clássico, a verdadeira receita para o desastre apontada no material, é pegar um felino que nunca andou de carro... Ou que só andou por 10 minutos chorando até o veterinário. Exatamente, e submetê-lo de uma hora para outra a uma viagem de 5 horas para o litoral. O recomendado é habituar o animal aos poucos, fazendo passeios experimentais curtíssimos. Passeios do tipo ir até a padaria da esquina e voltar. É bem por aí. Coloca o gato na caixa que ele já ama, leva até o carro desligado na garagem, deixa ele ali um pouquinho sentindo o ambiente. No dia seguinte, liga o motor e desliga só para ele ouvir o ruído. Bem gradual mesmo. No outro dia, dá uma volta no quarteirão e volta para casa. E o mais importante de tudo, observa a reação. Se ele não enjoou, se não vocalizou em desespero, se ficou curioso, o próximo trajeto pode ser um pouquinho mais longo. E qual é o objetivo final dessa maratona de voltinhas? O objetivo é que o cérebro e o corpo do gato entendam a dinâmica do veículo, os barulhos do motor e o movimento das ruas, de forma que o tempo dentro do carro deixe de ser uma surpresa assustadora. Se, depois de várias tentativas cuidadosas, ele ainda passa mal em trajetos curtos de 1 hora, é o sinal vermelho indicando que ele não está pronto para cruzar o estado. A biologia dele está dizendo não. Sim. O respeito a esse tempo de tolerância é inegociável na metodologia apresentada. É uma aula impressionante de paciência para quem cuida deles, não é mesmo? E falando em coisas inegociáveis, antes de avançarmos para o grande momento de explorar o que acontece quando a família finalmente chega ao destino das férias, eu quero fazer uma pausa rápida. Claro. Para os gateiros que nos acompanham, se essa nossa imersão profunda nos bastidores do comportamento felino está sendo valiosa, convidamos todo mundo que está nos ouvindo a curtir e se inscrever no canal. Esse apoio de vocês é absolutamente fundamental para que possamos continuar dissecando materiais riquíssimos e trazendo análises detalhadas como esta toda semana. Muito obrigado por estarem com a gente. É sempre muito gratificante ver o engajamento da nossa audiência com temas tão importantes. Com certeza. E, retomando a nossa rota imaginária,
Vamos supor que a família fez tudo perfeitamente bem. O dever de casa foi feito. Um cenário ideal. Sim. O gato virou fã de carteirinha da caixa de transporte, a habituação ao carro foi um sucesso absoluto, o trajeto na rodovia fluiu sem enjoos e o carro finalmente estaciona no destino final. Muitas pessoas suspiram aliviadas nesse momento, achando que acabou a preocupação. Férias, finalmente. É um grande engano. Pois é. Na verdade, o momento de abrir a porta daquela casa nova exige um planejamento estratégico formidável. O material oficial traz uma orientação que muda completamente a forma como devemos encarar a bagagem do animal. E muda mesmo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. A especialista traz uma metáfora na análise que eu achei fantástica, brilhante mesmo. A comparação com a infância humana. Essa mesma, ela diz que viajar com um gato é, em muitos aspectos, rigorosamente igual a viajar com uma criança pequena. Pensem nisso quem está nos ouvindo. Se uma família vai viajar com um bebê, ninguém coloca só a criança no banco de trás e vai embora para a praia. De jeito nenhum. O porta-malas vai lotado. Vai entupido, existe toda uma infraestrutura sendo carregada. É a banheira específica que encaixa não sei onde, o carrinho de passeio, a marca exata da fralda que não dá alergia, o brinquedo de dormir com o cheiro da casa. Com o gato, a lógica segue o exato mesmo princípio de transplante de rotina. A família não está transportando apenas um indivíduo peludo. Ela está transportando um pedaço do mundo dele. Exato, ela tem a missão complexa de transplantar um pedaço inteiro do ecossistema de segurança dele para dentro desse novo ambiente. E como é que a gente monta esse ecossistema portátil? O nível de rigor na montagem desse enxoval felino é o que separa uma viagem tranquila de um verdadeiro pesadelo comportamental no destino. Cada item que vai na mala tem uma função psicológica profunda para estabilizar o animal. Não se trata de luxo em momento algum, mas de necessidade vital. E o que compõe essa bagagem obrigatória, segundo a fonte? Primeiro, a cama. Mas aqui tem um detalhe crucial. Não é para a família ir ao pet shop na véspera comprar uma cama nova, linda, fofinha e cheirosa para viagem de férias. O essencial é levar a cama antiga. Aquela velha de guerra. Aquela mesma. A cama que o gato já usa todos os dias em casa, que já está até amassada, mas que está impregnada com o cheiro dele, o cheiro dos donos e da sala de estar. Esse cheiro familiar na hora de dormir é a âncora dele na realidade. Imagino que isso se estenda para a alimentação também, certo? Nada de aproveitar as férias para testar aquele sachê gourmet de salmão com ervas que ele nunca comeu na vida. Exatamente. A regra de ouro se aplica aos comedouros e à comida. É imperativo levar os recipientes de água e comida que o gato já reconhece visualmente e taticamente e fornecer rigorosamente a mesma dieta de casa. Sem invenções. Sem invenções. Mudanças bruscas de ambiente, somadas a mudanças de alimentação com ingredientes novos, são um gatilho quase imediato para problemas gastrointestinais causados pelo estresse. Ninguém quer lidar com isso longe de casa. E a lista obrigatória tem outro item que, confesso, me fez sorrir quando li, mas que faz todo o sentido do mundo quando a gente pensa na biologia deles. O banheiro. É vital levar a caixa de areia com a qual o gato já está habituado. O banheiro é sagrado. Sim, mas o documento nota, com um toque bem sutil de humor, que não é que seja necessário carregar areia suja ou usada de casa dentro do carro durante 5 horas de viagem. A questão não é o dejeto, a questão é o padrão. O padrão de textura e formato. Exatamente. A caixa deve ter o mesmo formato, e o granulado higiênico precisa ser exatamente do mesmo tipo, porque se a gente pensar bem, um gato que passou a vida inteira pisando num granulado de madeira, aqueles rolinhos ecológicos... Ele não vai reconhecer outra coisa? Não vai. Ele não vai ter a menor ideia do que fazer se de repente chegar na casa de praia e encontrar uma bandeja moderna com areia fininha de sílica ou aquela areia que parece barro. Ele simplesmente vai segurar as necessidades até não aguentar mais ou vai fazer no tapete persa da sala. E com razão, porque o banheiro dele sumiu. Pois é. E, além do banheiro, o documento sugere levar um arranhador pequeno, tipo aqueles blocos de papelão prensado, que são super leves para transportar, mas que já carregam as marcas e o cheiro das unhas dele. Tem que ter o cheirinho dele nas coisas. E claro, para fechar o pacote de bagagem, entra a própria caixa de transporte que usamos na viagem.
Depois de todo aquele treinamento que discutimos no começo, ela não é mais só um veículo de deslocamento. Ela entra na casa nova como um utensílio estratégico de refúgio. Uma base de operações. Exatamente. Quando a caixa é deixada aberta num canto tranquilo do novo quarto, ela serve como uma garantia. Se o gato se sentir sobrecarregado com a imensidão daquele lugar desconhecido, com os ventos diferentes, os ecos na parede, ele tem uma caverna segura, familiar e intocável para se esconder até a coragem voltar. Toda essa estrutura cria uma verdadeira rede de segurança sensorial para o animal. Essa questão sensorial, e especialmente a questão olfativa, é fenomenal no mundo deles. Eu queria que a gente se aprofundasse na imagem mental que é evocada pela especialista no momento da chegada. Pensem na cabeça do bichinho. É um exercício de empatia. Total. Se a família simplesmente estaciona o carro na casa de praia ou na cabana na montanha, abre a porta e solta o gato num ambiente completamente estéril dos cheiros dele, qual é o impacto emocional imediato? A sensação descrita no material oficial é a de que o gato se sente literalmente abduzido. Abduzido, essa é a palavra exata. É como se ele tivesse sido transportado por uma dimensão alienígena. Tudo é cheio de móveis que ele nunca viu, ecos que ele não conhece e, o pior de tudo para a espécie, cheiros que o cérebro dele não consegue processar. O pânico deve ser avassalador. Como é que se previne esse sentimento de abdução no primeiro passo dentro da casa nova? O que é fascinante aqui é a solução extremamente elegante, simples e poderosa que a fonte nos apresenta. É o truque da manta. O truque da manta. Isso. Para entender o poder desse truque, precisamos lembrar que nós, humanos, guiamos a nossa percepção de segurança principalmente pela visão. A gente olha e entende onde está. A gente enxerga a cama e sabe que vai dormir ali. Mas os felinos percebem e mapeiam o mundo majoritariamente através dos odores. O cheiro é a verdadeira leitura de realidade deles. O material destaca que dias ou semanas antes da viagem, os gatos devem ter cobertinhas, toalhas e mantas espalhadas pela casa original, nos lugares onde eles mais dormem, para que esses tecidos absorvam profundamente o odor deles. Virar um repositório de cheiro de gato. Exato. O truque de Nestre acontece no exato momento da chegada no destino. Antes de sequer abrir a porta da caixa de transporte para soltar o gato pela casa nova, a família deve pegar essas mantas impregnadas e espalhá-las estrategicamente pelos cômodos. Criar uma trilha. Colocar uma sobre o sofá da sala, esticar outra em cima de uma poltrona no canto e talvez colocar uma camiseta usada recentemente pelo tutor em cima da cama principal. Caramba, isso muda a dinâmica de uma forma incrível. Eu consigo perfeitamente imaginar a cena. O gato sai, ainda um pouco tenso, desconfiado, de dentro da caixa de transporte. Ele dá o primeiro passo naquele chão desconhecido e tudo parece grande e estranho demais. Ele vai andando abaixado, farejando. Isso, quase rastejando. Mas, de repente, ele pula no sofá e sente exatamente o cheiro da própria bochecha que ele esfregou na coberta 3 dias atrás, lá na outra cidade. Ele identifica aquele cheiro amigável no meio de um oceano de novidades assustadoras e pensa, opa, peraí, isso aqui é meu, essa é a minha caminha, esse é o meu cheiro. É o botão de desliga do pânico. É isso. Essa identificação imediata é o que desliga o alarme de emergência no cérebro dele e devolve a paz. É como hackear o sistema de percepção de perigo do animal, passando a mensagem química de que a família dele está ali e que aquele território já tem a assinatura deles. É a tradução perfeita do que significa conforto e posse territorial para a espécie. E falando em garantir que as coisas não deem errado no destino, existe um alerta contundente no documento que não podemos ignorar. Ele diz respeito à segurança física do ambiente em si. Segurança das portas e janelas. Sim, não basta espalhar as mantinhas com cheiro e achar que o trabalho mágico acabou e o gato está 100% seguro. O destino precisa permitir o confinamento seguro do animal, seguindo rigorosamente o mesmo padrão de cuidado que a família já aplica na própria casa. Porque instinto é instinto. Se tiver uma fresta, ele pode se assustar com um barulho e fugir. Exatamente. Se o plano das férias é que o gato tenha algum tipo de acesso externo, como explorar um jardim bacana ou um quintal na casa de campo, isso deve ser feito estritamente sob supervisão humana e acompanhamento constante.
Não se pode, sob hipótese alguma, abrir a porta e soltar um gato num território não mapeado. Esperando que ele saiba se virar? É um erro grave esperar que os instintos de um gato de apartamento sejam suficientes para ele saber voltar ou se proteger de predadores, cães da vizinhança ou perigos locais que ele simplesmente desconhece. Com certeza, a supervisão é inegociável. E isso nos leva a um dos pontos mais críticos dessa análise toda, que imagino seja um verdadeiro choque de realidade para muita gente. É um balde de água fria em algumas expectativas. Nós vivemos numa cultura muito imediatista na nossa sociedade, não é? Nós queremos soluções em formato de pílula para absolutamente tudo. Queremos resolver problemas complexos com um clique. E, naturalmente, muitas famílias procuram essa mesma saída fácil na hora de colocar o pet no carro. Mas a mensagem deixada pelo documento é muito dura e muito necessária sobre a falácia das fórmulas mágicas. Não existe atalho nesse processo. A mensagem é inequívoca e muito direta. Não adianta os tutores entrarem no consultório veterinário 2 dias antes das férias, pedirem uma gotinha mágica, um sedativo pesado ou um remédio natural qualquer e acreditarem que pingar isso na boca do gato vai resolver o problema. Achar que ele vai apagar e acordar feliz na praia. Exato, acreditar que a gotinha vai fazer com que ele viaje perfeitamente bem, relaxado e feliz é um mito. A ideia de que um produto químico substitui o treinamento prévio é uma ilusão perigosa. Remédios não substituem o processo de adaptação comportamental. E o que funciona de verdade, então, contra o estresse? O que funciona de verdade e que garante o bem-estar real e duradouro do animal é a dedicação. É aquela preparação meticulosa que a gente detalhou, o trabalho árduo de ir acostumando o felino aos poucos com a caixa, depois com o carro desligado na garagem, depois com trajetos curtos no quarteirão. É o esforço de conhecer os limites de estresse do próprio animal e ir ampliando gradualmente o repertório de lugares e de tolerância dele ao longo de meses. Ou seja, exige tempo e exige observação constante da família. O sucesso de uma viagem com um felino não é definido na manhã do embarque, enquanto se enche o porta-malas, mas sim nos meses de paciência e preparação que antecederam aquele momento. Cada etapa respeitada, cada passeio no quarteirão que deu certo e não gerou pânico, é um tijolo a mais na construção da confiança desse animal. É uma construção diária. E se a família tentar pular essas etapas apostando numa solução rápida de farmácia, a chance do castelo desmoronar no meio da estrada com o gato vomitando e em pânico no banco de trás é enorme. É gigantesca. E se conectarmos isso com a figura toda, o grande aprendizado que essa imersão profunda nos traz é, na verdade, incrivelmente otimista. A conclusão do material é que todo gato, de forma geral, carrega o potencial de aprender a viajar bem. Todos eles. Sim. A capacidade biológica e mental de acompanhar a família de forma feliz e de se beneficiar da novidade e dos estímulos cognitivos de um ambiente diferente está lá na natureza deles. O potencial existe. Mas existe uma condição, claro. A condição inegociável para que isso se torne realidade recai integralmente sobre a postura dos humanos. Basta que a família faça o dever de casa com responsabilidade, sem pressa, respeitando o ritmo único e individual do seu animal e garantindo que ele jamais, em hipótese alguma, seja jogado em situações para as quais não foi minuciosamente preparado. É uma visão belíssima sobre a capacidade de resiliência e de adaptação deles, desde que sejam guiados da maneira correta por quem eles confiam. E à medida que vamos encerrando essa nossa análise detalhada de hoje, eu quero deixar a nossa audiência com um pensamento bem provocativo. Nós passamos todo esse tempo aqui destrinchando como preparar meticulosamente o ambiente, como ler os menores sinais de estresse nas orelhas e no rabo, como espalhar cobertores pela sala para construir uma rede invisível de conforto olfativo. Um trabalho monumental de cuidado. Sim, nós nos esforçamos ao máximo para tentar traduzir o nosso mundo humano, que é barulhento, que é caótico e rápido, para a perspectiva silenciosa e metódica de um gato. E ao olhar para todo esse esforço formidável de adaptação exigido da família, eu me pergunto, será que o verdadeiro treinamento de uma viagem felina não é, no fundo, um exercício magnífico de empatia radical para nós mesmos?
Será que, ao tentar ensinar nosso